Aleluia. Queridos, como é bom estarmos na presença desse nosso Deus. Amém. Deus, Ele é tremendo, Deus, Ele é fiel. Queridos, não importam as circunstâncias que você, porventura, esteja passando. Saiba de uma coisa, que adiante de você vai o general de guerra abrindo todas as portas. Todos os obstáculos estão sendo transpassados por Ele, para que eu e você possamos passar. Não olhe para as circunstâncias. Amém? Queridos, esta noite Deus vai falar conosco de uma forma tremenda. Eu creio. Deu para mim um texto que nós vamos estudar aqui, meditar sobre ele, cujo tema tem tudo a ver com o mundo ao qual nós vivemos e muitas das vezes a forma como nós estamos vivendo. O tema da nossa pregação desta noite é o fermento da murmuração. O fermento da murmuração. O texto base de nossa pregação está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ó. Glória a Deus. Amém. E diz assim a palavra do Senhor para mim e para você. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Curva a tua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eterno e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, para te louvar, te glorificar, te exaltar, te render honras, glórias e graças. Te agradecer pela tua soberana, Senhor, proteção sobre nossas vidas. Queremos nesta noite, Senhor Deus, ouvir mais de Ti, porque queremos, Senhor, crescer em sabedoria. Queremos, Senhor, crescer no conhecimento da Tua palavra. Queremos, Senhor, ser algo diferente neste mundo. E a prova de que isso acontece, Senhor Deus, é através do conhecimento da Tua palavra. Vem falar conosco, Senhor, de uma forma diferente. Fala, Senhor Deus, direto, seja sucinto, seja fácil no Teu falar. Que a Tua voz, Senhor, seja audível aos nossos ouvidos, para que venhamos a compreender perfeitamente o que Tu queres para conosco nesta noite. Toma, Senhor Deus, o Teu lugar que é de direito aqui neste altar. Que não seja mais eu aqui, Senhor Deus, a falar, mas sim o Teu Espírito Santo a ministrar a cada um que aqui está. Que eu diminua, Senhor, para que Tu cresças. Que não seja, Senhor Deus, a minha pessoa a falar do meu intelecto, mas o Teu Espírito Santo a colocar palavras em minha boca. Sou apenas, Senhor Deus, o pó e o fôlego de vida que a Ti pertence. Então vem, Senhor Deus, derrama a Tua glória para que ela cresça neste momento, que eu diminua em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós repreendemos todo roubador da palavra, todo desvirtualizador da palavra, que seja agora levado, amarrado e sem força para o local onde o Senhor Jesus Cristo determinar. É o que nós determinamos no reino do Espírito, em nome de Jesus. Amém, aleluia, e um aplauso ao Senhor. Aleluia. Queridos, o fermento da murmuração. São dois elementos aqui, como o texto sugere. O fermento e a massa. O tema é fermento e murmuração. Equivalem-se. Fermento e massa. Fermento é aquilo que você coloca e faz com que aquela massa cresça. Quem trabalha com pão, quem já fez bolo, sabe muito bem do que eu estou falando. Uma pequena pitada, um pouquinho só de fermento que você venha colocar numa massa, vai fazer com que aquele bolo, com que aquele pão, com aquela mistura que ali está, ela cresça. E o fermento da murmuração, se você colocar um pouquinho só de murmuração na tua vida, ela vai fazer na tua vida um estrago tão grande, que você não tem ideia muitas das vezes.
E aí eu te digo nesta noite, você tem que lutar contra isso. É uma decisão que nós temos que ter. E o nosso exemplo é Jesus. Ele foi tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Ele nunca blasfemou, ele nunca se levantou com murmuração, ele nunca falou o contrário, muito pelo contrário, ele sempre foi positivo, ele sempre foi afirmativo, ele sempre determinou as coisas corretas. Ele não veio aqui para murmurar, e nem eu e nem você devemos estar murmurando. Muitas vezes a gente murmura porque a gente vê aquela situação ali adversa. Mas eu te digo uma coisa nesta noite, meu irmão. Você não é deste mundo. Você não faz parte deste mundo. Não importa o que você esteja passando neste mundo. Saiba de uma coisa. Algo melhor tem preparado para você e para mim. Para todos aqueles que cumprirem com a caminhada a qual foi posta, você e eu, nós vamos ver, e eu creio, em nome de Jesus. E para que a gente possa aprofundar mais o nosso estudo desta noite, eu te convido a tu abrires a tua palavra, a Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Basta você voltar 2 livros, que o primeiro antes aí é o 2 Coríntios. Você volta a 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 16. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, 9 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto se lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ou o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Perdoe, já passei do... É que eu me empolguei aqui. Glória a Deus. A gente parou no 16, é do 9 até o 16, perdoe-me. É porque o texto está tão gostoso. Queridos, não murmuremos. Devemos dar glória a Deus por tudo. A palavra do Senhor diz para mim e para você que dar glória é o desejo de Deus para todas as coisas que venham a acontecer comigo e com você. Aqui nós estamos vendo um texto que está falando em primeiro que e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor.
Primeiro passo, meu querido, que eu e você temos que tomar para que a gente deixe de ser um murmurador é: creias simplesmente assim. O que nós devemos fazer é crer. Aqui a palavra está dizendo: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram. Então Deus está falando para nós e trazendo como exemplo aqui o povo judeu, que tinha saído do Egito, o Israel do Senhor, depois de ter visto tantas e tantas maravilhas, ter visto o mar se abrir, lá no deserto, eles ainda estavam fazendo o quê? O que diz no versículo 10, estavam murmurando, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Queridos, quando eu e quando você não cremos única e exclusivamente em Deus, nós já estamos murmurando, nós já estamos tentando a Deus, nós estamos dizendo que Deus não pode resolver todas as coisas. Queridos, para Deus resolver as coisas, basta Ele querer, basta Ele querer. Mas o interessante é que Deus quer que eu e você tenhamos participação nessa ação. Então nós temos que nos movermos. Eu não sei qual é a situação que você está passando, qual é a tribulação, qual é o problema. Uma coisa eu sei e eu te digo, meu irmão, Deus, Ele está aqui nesta noite para resolver todos os nossos problemas. O fardo ao qual você está carregando, muitas das vezes você pode dizer: está pesado, pastor. E eu te digo: o meu está pesado. Não tem ninguém aqui que tenha fardo leve, senão Jesus. E Ele diz para mim, para você, toda hora, todo instante, todo minuto: vinde a mim, vós que estáis cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. Ele manda que eu e que você, que a gente entregue o fardo. Então, quando você pensar em murmurar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, ore a Deus, entregue ao Senhor. Foi uma topada que você levou e o dedo está doendo? Peça a Deus para Ele trabalhar. Comece a louvar, comece a rir, porque um sorriso aformoseia o rosto. Nós estamos aqui nesta noite vendo e sentindo a ausência de irmãos, vendo e sentindo a ausência de pessoas a buscarem ouvir a palavra de Deus, perdendo um tempo que não terão novamente. E eu vou murmurar? Longe de mim, eu vou glorificar ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu estou ouvindo a palavra de Deus. Ele me permitiu chegar aqui. E você que está ouvindo, que você convidou alguém para estar ao teu lado, e ele não está, glorifique ao Senhor. Queridos, quando nós glorificamos a Deus, todas as obras malignas são tremidas, são quebradas. A Bíblia fala que Paulo e Silas estavam presos, depois de terem apanhado, mas não estavam murmurando, estavam louvando e glorificando. E as cadeias foram quebradas. Então não murmure. Uma fagulhazinha de murmura que você venha a soltar, cuidado, que ela vai levedar, ou seja, ela vai crescer esta massa. Segunda coisa, dos 4 passos, como nós não murmurarmos mais, é fácil também. Olhes ao teu redor nas coisas que Deus está fazendo. Simples, olhe ao teu redor e veja todas as coisas que Deus está fazendo. No versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. E ele diz: aquele, pois, que cuidar está em pé, olhe para que
não caia. Queridos, ao meu e ao teu redor, nós estamos vendo tantas maravilhas, nós estamos contemplando tantas coisas boas, e a gente quer olhar aquilo que não tem que olhar. Você, ao invés de olhar o que Deus está fazendo, você muitas das vezes está olhando o que o diabo está se intrometendo na tua vida. Eu nunca vou deixar de falar do exemplo de Jó. Jó, igual a mim e a você, ele simplesmente, ele sofreu na pele dele, mas ele decidiu não olhar para as coisas do inimigo. Pelo contrário, Jó sempre finalizou dizendo: Deus me deu, Deus tomou. Jó não entregou nem o direito a Satanás de ter tirado algo dele, porque de fato e de direito, Satanás não mexe nem na minha e nem na tua vida, sem que haja a permissão de Deus. Deus permite, ou pelas nossas atitudes, ou porque Ele vai mostrar para Satanás que nós vamos vencer. O que diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Presta atenção no que Deus está fazendo, meu irmão. O que Ele tem feito na tua vida. Deus alimenta as aves, alimenta os bichos, e não vai nos alimentar, que somos a imagem e semelhança dEle. Deus não vai cuidar de mim e de você. Para de ficar olhando para as coisas que não tem que olhar. Olhe para Deus, olhe para as coisas que Ele está fazendo. Deus, Ele tem um projeto para mim e para você, e este projeto está sendo executado. Peça a Ele para que haja a compreensão do projeto ao qual você está inserido. E eu te digo uma coisa: se Ele te chamou para ser coração, não adianta você querer ser rim, não adianta você querer ser pulmão, você tem que ser coração. Por isso que eu te digo, meu irmão, nesta noite, eu não sei qual é a parte do corpo em que você está inserido, mas uma coisa eu digo da parte de Deus: cumpra com este projeto de forma diferente. Não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda, só olhe para o Senhor. Não são homens, não são mulheres que podem parar você. Só quem pode parar você é você mesmo. Quando você murmura, você traz para si tudo de ruim que há, porque você tira a luz da tua vida e coloca as trevas. E parece uma coisa, muitas das vezes, as pessoas querem usar a linguagem do mundo, mas eu quero usar a linguagem de Deus. Eu quero usar a palavra de Deus, que diz: por tudo dai glória. A palavra de Deus é quem diz. Eu não sei qual é o problema. Se você caiu no chão, se alguém bateu no teu carro, se você não comprou o carro, se você foi demitido, eu digo uma coisa: dê glória a Deus. Se Ele fechou alguma porta, pode ter certeza que Ele abrirá outra. Ele vai sempre te dar o escape. Por isso que Ele fala aqui no versículo 12: aquele, pois, que cuide está em pé, olhe para que não caia. Você tem que tomar cuidado, meu irmão, porque ninguém que aqui está firme em pé. Está pensando sim que está em pé. Eu estou imaginando que eu estou em pé, e a palavra diz para mim: cuide para você não cair. Como ministros do Evangelho do Senhor, todos nós temos por obrigação de cuidarmos desta palavra. Grandes e muitas são as tentações, sim, todos os dias. Ainda há pouco aqui foi lido pelo pastor Raimundo, que se as misericórdias do Senhor
não se renovassem a cada manhã, nós seríamos consumidos, mas elas são renovadas a cada manhã. E elas são renovadas para que eu e você continuemos firmes no Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, não olhe mais para o que está ao teu redor, para as coisas que estão do mundo ao teu redor, mas olhe para todas as coisas que Deus está fazendo e vai continuar fazendo na tua vida. Terceiro passo de como você não murmurar mais é: fiques calado. Fiques calado e cumpras a tua tarefa. Olha só, essa é uma tarefa difícil, de ficar calado. Você controlar a tua língua, você controlar a tua boca e só louvar e glorificar não é fácil. Veja o que diz do versículo 13, aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Queridos, dispensa qualquer que seja a minha fala. Apenas esse versículo já diz tudo. Deus está falando para mim e para você. Olha, meu filho, eu não vou deixar e não vou colocar nenhuma tentação, nenhum problema em você ou para você, de formas que você não consiga passar, que você não consiga suportar. Pelo contrário, antes eu já vou te dar o refrigério. Então, meu querido, se eu tenho e tomo posse dessa palavra para mim, eu tenho que fazer o quê? Ficar calado, meu irmão. Fique calado. Não murmure. Quando você pensar em murmurar, silêncio. Eu sempre digo isso: se você não tiver condições de dizer eu te amo, fique calado. Um silêncio, ele não expressa aquilo que muitas vezes você quer que ele expresse, e outras vezes ele expressa aquilo que você também não quer que seja expressado. Mas a pessoa que vê você em silêncio, ele nunca tem certeza do que você falou ou pensou, porque você não falou. Você ficou calado. Você não magoou. Ah, mas pastor, pode ter certeza que o teu silêncio me magoa. Calma. Não vai te magoar não, porque mais mágoa você teria se eu falasse algo que viesse a entrar no teu coração erroneamente. Então ficar calado é a melhor coisa que nós fazemos quando nós estamos com as adversidades diante de nós. Se você não puder abrir a boca para dizer: Senhor, eu creio em Ti, fique calado, mas não dê a Satanás o que ele está querendo. Ele quer a legalidade sobre a tua vida, ele quer o direito de chafurdar na tua vida, ele quer o direito que só você é quem pode dar, de ficar cirandando e perturbando. Então fique calado e cumpra com a tarefa. Todos nós, eu já falei aqui, estamos aqui com uma tarefa dada por Deus, e a tarefa que Jesus deu para mim e deu para você foi: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Se eu começo a falar, murmurar, me colocar igual ao mundo, eu não estou pregando o evangelho do Senhor, então eu não estou cumprindo a tarefa. Eu não estou dizendo que você vai mudar da noite para o dia, não, porque nem eu não mudei. Eu ainda estou num processo, ainda tenho tantas coisas para ser transformada. São tantas. Se você vier conviver comigo, você vai ver que eu não sou perfeito, eu sou igual a você. Nós somos imperfeitos, por isso estamos aqui, porque precisamos do perfeito, que é Jesus. Mas eu digo para você, meu querido, cumpra a tarefa. E eu no começo do culto falei que nós estamos aqui para imitarmos a quem? A Cristo. E aí agora eu vou te trazer o que foi que ele fez.
Vamos ver se ele murmurou ou se ele cumpriu com a tarefa dele. Eu quero te levar agora lá para o Calvário, lá para Jesus pregado ali na cruz. Abre a tua Bíblia no livro de João, no capítulo 19, vamos ler do versículo 28 ao versículo 30, que diz: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Queridos, eu quero te dizer que este homem que aqui está sendo tratado e retratado, falado, foi Jesus. E diz a palavra de Deus lá no livro de Isaías que ele subiu como uma ovelha muda. Ele não falou nada. Ele foi caladinho. O momento em que ele pensou em voltar atrás, já de bate pronto, ele já voltou ao caminho, que foi exatamente lá no Getsemane, quando ele, orando ao Pai, disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas na mesma hora ele disse: mas contudo, que seja feita a tua vontade. Queridos, se não for para eu abrir a boca para dizer: Senhor, cumpra-se a tua vontade em mim, fique calado. Mas cumpra a tua tarefa. Jesus aqui cumpriu. Diz a palavra que depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, ou seja, ele já tinha cumprido com a obrigação a qual ele aqui veio. Você já parou para prestar atenção de que você nasce, vive e morre? E muitas vezes você não está entendendo que você vai morrer. E que nem eu, e nem você, e nem ninguém tem nem ideia de que dia e que hora vai morrer e como. Hoje subi no elevador, estava eu e minha esposa, e quando entramos, tinha uma irmã lá, e aí minha irmã, como é que estão as coisas? Ela disse: tá tudo bem. Perguntei acerca da filha dela, que tem um problema, e ela disse: não, tá tudo bem e tal, só que eu estou um pouco triste. Aí eu disse: mas por que, minha irmã? Não, porque uma irmã nossa lá da igreja faleceu. Eu disse: minha irmã, antes dela continuar, eu já estava dizendo: dê glória a Deus, minha irmã. Ela disse: morreu subitamente. Eu digo: aí é que é glória a Deus mesmo. Minha irmã, me diga uma coisa, minha irmã. Aí coloquei numa situação: um amigo teu recebeu 10 milhões de dólares e foi embora para morar lá nos Estados Unidos. Você vai ficar triste ou você vai ficar feliz? Ela diz: muito feliz. Eu digo: então pronto, esta pessoa, ela não foi por conta de 10 milhões não, ela foi por muito mais. Queridos, é glória a Deus. Murmurar por quê? Ou seja, você não acredita que Deus está no controle de tudo? Você está desvirtuando, você está mudando a história. Não faça isso. Fica caladinho e cumpre com a tua tarefa. A minha e a tua tarefa aqui é de, segundo a palavra, nos suportar em amor, nos exortar em amor, crescermos juntos e não nos afastarmos. O que o diabo quer é exatamente isso, é separação. Muitos não entenderam ainda que o maior serviço que Satanás fez para si mesmo foi a inclusão de telefone celular. Observe, está todo mundo afastado, fica todo mundo pendurado o dia todo numa porcaria de um telefone celular, ali mexendo nisso, naquilo, aquilo outro, separando família. Terrível. Nós não temos mais nos nossos lares momentos de comunhão, porque a gente fica com esta desgraça, porque o termo correto é esse,
e notícia, e mais notícia, e quanto mais notícia a gente recebe, mais a gente quer receber. Eu estou falando de mim, não estou falando dos outros não. Você fica naquela volúpia de mais informações, e às vezes eu paro e penso, Senhor, o que eu estou fazendo? E tenho lutado, não é fácil. Perguntarem para minha esposa, ela vai dizer. O quanto eu fico com o negócio de notícia. Porque eu estou olhando para as coisas e vendo cada vez mais o fim se aproximando. Vendo todo o circo sendo fechado. E a minha vontade é de pregar o evangelho cada vez mais. Para que mais pessoas, mas eu tenho visto cada vez mais os corações dos homens se encerrando para Deus. Hoje a pastora estava chorando aqui e Deus falou porque ela estava chorando. E eu te digo, pastora, Deus está no controle de tudo. Cada cadeira dessa que está vaga aqui, a obra é dele, não é nossa. Mas tem alguém que está assistindo, alguém que vai assistir. A nossa palavra está indo. E ela nunca vai voltar vazia, porque não é nossa, é a palavra de Deus. E aí eu fico maravilhado com as coisas que Deus está fazendo. Porque o tema da pregação é o fermento da murmuração. Nós não podemos murmurar porque ninguém veio. O problema é de quem não veio, que está perdendo a oportunidade. Eu não me recordo, se a minha esposa estivesse aqui, ela lembraria do versículo, o endereço, que diz que haverá um tempo em que os homens e as mulheres terão fome e sede, mas não de água e não de alimento, mas de ouvir a palavra de Deus. E vai correr de um lado para o outro e não vão achar, e não vai ter. Terrível será esse dia, terrível. Por isso que nós temos que aprender a mudar a nossa vida. E quando eu digo nós, somos todos, sem exceção, mas é individualmente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. E depois ele manda que eu e você não sejamos conformados, mas que nos transformemos pela renovação da nossa mente individual novamente, porque a minha mente é minha, a tua é tua. É isso que Deus está falando para a gente. Fica calado, meu filho, a partir de hoje. Não murmure mais. Não deixe nada do inimigo agir em tua vida. Não deixe. E a quarta e última coisa, passo, para que a gente não venha murmurar. Enxergues o reino espiritual. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Vivas teu último dia. Pastor, é isso mesmo que Deus mandou falar. Para você e eu vivermos o mundo espiritual. Para nós vivermos o mundo espiritual. E prestar bem atenção. Vivas teu último dia. O que diz no versículo 14 ao 16? Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos. Perdoe, 14. Perdoe, pastor. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então presta bem atenção nesses versículos. Primeiro ele diz para que nós fujamos da idolatria. A idolatria, meus queridos, é exatamente o primeiro dos 10 mandamentos que Deus deu para aquele povo. Depois do amar a Deus acima de todas as coisas. Porque a idolatria é exatamente você idolatrar as coisas do mundo e não a Deus. Por isso que você e eu temos que enxergar o reino espiritual e não as coisas naturais. Quando ele fala no versículo 15, ele diz, falo como a entendidos, ou seja, ele está falando para mim e para você, como a entendidos.
E aí ele manda: julgai vocês mesmos, julguem o que está sendo dito. Não é para você apenas ouvir a minha voz e estar tomando posse e acreditando. Manda você refletir. E aí ele chega no versículo 16 e mostra para a gente claramente: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Ou seja, o que a gente celebra como alegria é referente à morte. E o que é referente à morte, nós celebramos como alegria. Queridos, temos que viver o reino espiritual. Temos que ver as coisas espirituais que estão ao nosso redor, como homens e como mulheres espirituais. E temos que viver sim o nosso último dia. Porque este dia, porque este momento pode ser o último momento em que nós estamos nos vendo. Pode ser o último momento em que nós estamos nos falando. Queridos, não duvides da palavra de Deus, porque ela diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não adianta, que não vai. Então, queridos, enxergue o reino espiritual e vivas o teu último dia. E Deus fala comigo e fala com você. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33 e 34 diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Presta atenção agora: basta a cada dia o seu mal. Vivas o teu último dia, meu querido. Vivas o teu último dia. Não interessa, vivas o teu último dia. Viva este momento como que se fosse o último, porque ele pode ser. Se você partir para esse tipo de vida, eu te digo uma coisa: você não vai ter mais murmuração na tua vida. Você vai ter alegria, não importa o que vão fazer com você. Não importa o que vão fazer com você. Se aos teus olhos naturais, bom ou ruim, você vai estar dando glória a Deus com os teus olhos espirituais. Você vai estar dizendo: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus fala certa feita que na minha e na tua fraqueza é exatamente aonde o poder dele cresce. Isso ele falou para Paulo. Não foi para qualquer um. Foi quando ele disse para Paulo: Paulo, fica quieto aí, porque a minha graça te basta. É a graça do Senhor que nos basta. Então vamos parar de murmurar. E aí nesta noite eu quero trazer para você um texto, para você refletir. O que você está fazendo, se não está prestando atenção e não está atentamente ouvindo essa pregação, eu peço que você agora pare tudo, aumente o som do teu celular, para você, nessa noite, ser ajudado pelo Senhor. É um texto para nossa reflexão, e o tema do texto é: quanto vale? É uma pergunta: quanto vale? E diz o seguinte: ao invés de murmurares, comeces a dar graças a Deus, pois tu tens motivo para dares graças a Deus. Eu vou te ajudar. Quanto valem os teus olhos? Quanto valem os teus ouvidos? Tu estás ouvindo. Quanto vale isto? Quanto vale tu teres 2 pulmões? Tu estás respirando. Quanto vale tu teres 2 rins que estão filtrando as impurezas do teu corpo? E tu não estás numa máquina de hemodiálise. Quanto vale isto? Quanto vale tu teres uma família, uma casa para voltares depois do final do dia de trabalho? Quanto vale tu teres filhos, um cônjuge, pais, avós? Quanto vale tu teres uma igreja? Quanto vale tu teres amigos? Mesmo que não tenhas nada
do que foi a ti perguntado, tenho ainda uma última pergunta. Quanto vale tu teres uma vida eterna em Cristo Jesus? Comeces a dar graças, comeces a agradecer e verás que tu não tens do que murmurar. Querido, quanto vale, querido? Quanto vale a sabedoria divina? Não tem preço. Queridos, o direito à vida eterna não tem preço, e este que pagou não cobrou nada a mim e a você. Ele verteu todo o sangue dele ali para me salvar, para te salvar. É Jesus. Você que tem, assim como eu, respondido todas as perguntas que foram aqui positivamente, dizendo: eu tenho família, eu tenho 2 pernas, eu tenho 2 braços, eu estou perfeito. Quanto é que vale isso, meu querido? Livro da sabedoria, Provérbios, diz que o local que você deve ir não é para uma festa, mas sim para um cemitério, num funeral, porque ali tu vais aprender alguma coisa, e a principal coisa que tu vais aprender ali é que o próximo a estar ali será tu, e aí você vai se desvencilhar das coisas deste mundo. Queridos, nós não podemos perder tempo murmurando, chorando, enquanto tantas vidas estão necessitando de ouvir a palavra, de uma atitude minha e tua. Temos que transformar cada vez mais as nossas vidas. Temos que fazer, como diz na palavra de Deus, livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7 e 8 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Queridos, é a palavra de Deus que está dizendo para mim e para você. Quem está falando isso aqui é Jesus. Ele está dizendo para mim e para você: peça, e eu vou te dar. Busque e tu vais encontrar, bata e a porta vai se abrir. E ele explica: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Não perca mais tempo, meus irmãos. Tome posse dessa palavra nesta noite. Tire este fermento, murmuração da tua lista. Ponha confiança, ponha fé, ponha sabedoria. Esse é o fermento que nós temos que ter. O que temos que acrescentar em nossas vidas não é a murmuração. Não. É o conhecer a palavra de Deus, é a fé. E a fé, ela só vem de uma forma: pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Queridos, vamos abrir os nossos entendimentos e vamos entender o que esta palavra diz. Livro de João, capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é nessa noite que Deus está mais uma vez trazendo a verdade para mim e para você. E aí eu te pergunto: você vai ficar com o ouvido fechado? Você não vai ouvir? Aí a palavra de Deus fala de novo para mim e para você no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, meu querido, então lute com todas as tuas forças, porque ao que vencer não será dado o dano da segunda morte. Não vai receber a morte eterna, pelo contrário, receberá a vida. Então ponha na tua vida fermento bom, fermento bom. E o fermento bom é a palavra de Deus, é o amor de Deus, é a fidelidade. Eu não sei qual é o problema, volto a repetir, que você está passando, mas olha para esta pessoa nesta noite e diga: eu te amo. Diga: me perdoe. Não perca a oportunidade. Diga: você é importante para mim. Se você tem alguma coisa contra o teu pai, contra teu filho, contra tua mãe, contra tua filha, contra alguém, liga para ele. Não perde essa oportunidade. Amanhã pode ser tarde. Não murmure mais. Deus te deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.
Queridos, Deus, Ele tem algo tão tremendo para mim e para você. Tão tremendo, tão maravilhoso. E a gente muitas das vezes não está conseguindo enxergar isso, porque está perdendo tempo com as coisas deste mundo. Marta e Maria. Marta e Maria. Uma ficou ao lado do Senhor e a outra ficou cuidando de tantas coisas. Mal sabendo ela de que estava perdendo ali o melhor. Não perca mais essas oportunidades que Deus tem te dado. Amém? Curva a tua cabeça, eu quero orar por você. Senhor Deus eterno e Pai, em nome de Jesus. Nesta noite, Senhor, esta tua palavra foi lançada, o teu evangelho, Senhor Deus. O evangelho da salvação, do entendimento, Senhor Deus. Senhor, em nome de Jesus, que cada ouvido que ouviu cada uma dessas palavras, Senhor Deus, nesta noite, seja transformada essa mente, Senhor. Deus, em nome de Jesus, seja renovada esta mente. Que se cumpra a tua palavra, Senhor, que diz que a tua palavra vai e nunca volta vazia. Que haja, Senhor Deus, um germinar, uma nova semente, Senhor Deus. Que a partir de agora, Senhor Deus, cada uma dessas vidas procure colocar fermento, Senhor Deus, de alegria. Fermento, Senhor Deus, de salvação. Fermento, Senhor, em nome de Jesus, de fé. E não haja mais murmuração na vida de ninguém, em nome de Jesus. Toma cada uma dessas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus.